Muito bem, irmãos. Nós vamos agora nos voltarmos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Esther. Na minha sequência de leituras diárias, hoje foi a vez de ler o livro de Esther. O livro de Esther é um livro curtinho, ele tem apenas 10 capítulos. E eu tenho utilizado um recurso desse aplicativo. O aplicativo chama... O nome dele é Bíblia. Só isso. Ele é da YouVersion. Tá, vou até colocar aqui no chat. YouVersion. Talvez você consiga encontrar aí no seu smartphone. E aqui é possível você entrar na Bíblia exatamente como a nossa tradução aqui, a revista atualizada, e você pode acionar o áudio. E aí então o locutor faz a leitura bíblica e você vai acompanhando. Ao mesmo tempo que ele vai falando, você vai lendo. Isso ajuda muito. E eu até consigo entender bem quando eu aumento a velocidade, então eu acabo lendo até um pouco mais rápido. Às vezes eu volto também, né, para poder reler algumas coisas. Então isso tem me ajudado bastante a ler mais capítulos por dia, porque a leitura fica muito mais agradável. Então hoje eu li de manhã todo o livro de Esther. E esse é o terceiro que eu leio num dia só. Antes de ontem eu li Esdras, ontem eu li Neemias e hoje eu li Esther. E é muito legal fazer essa leitura inteira, de ponta a ponta. E, bom, entrando então no contexto do livro de Esther, eu não pretendo fazer uma pregação agora, tá bom, gente? Mas eu quero apenas refletir em alguns pontos, né? Esther foi uma mulher do povo de Deus, dos judeus, que quando esteve no exílio, foi escolhida como rainha, né? Após a rainha, que era esposa do rei Assuero, ter se rebelado, ele a destituiu praticamente da posição de rainha e então escolheu uma dentre as mais belas mulheres que haviam ali, e ele acabou escolhendo Esther, sem saber que ela era uma mulher judia. E, enfim, toda a trama você pode ler depois, se você não conhece a história, mas ela foi criada por um tio chamado Mordecai, e Mordecai ele acabou descobrindo uma conspiração e contra o rei. Então ele foi posteriormente ele foi condecorado. Bem depois ele foi honrado por conta dessa atitude dele. Só que aconteceu que existia um homem ali que era muito próximo do rei Assuero, que era Amã. E Amã, ele passou a odiar Mordecai, porque Mordecai, que era o tio de Esther, ele não se curvava diante de Amã. Todo mundo se curvava diante de Amã, porque ele era praticamente um vice-rei. Mas Mordecai não. E Amã começou a odiar Mordecai. E acabou, por infelicidade dele, né, tendo que honrar Mordecai, condecorar ali Mordecai, numa situação bem constrangedora para ele, por conta daquilo que Mordecai tinha feito no passado. O que acontece é que Amã, por conta desse ódio em relação a Mordecai, ele, não satisfeito em apenas atentar contra a vida de Mordecai, ele resolveu tramar contra todo o povo judeu. Então ele propôs
que propôs ao rei Assuero que todos os judeus fossem mortos num determinado dia. E acontece que a própria rainha, a esposa do rei, era judia e uma hora ou outra iria ser descoberta, né? E aí, dentro de toda essa tensão, nós temos aqui no capítulo 4, Mordecai envia mensagens para Esther para alertar ela do que estava acontecendo, porque ela estava lá na sua casa, né, separada de todo mundo. Então ele envia mensagens alertando ela do que estava acontecendo, e ele disse para ela o seguinte, capítulo 4, versículo 14: Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então veja, até apareceu uma pergunta nos nossos boletins que a Vanessa mandou, né? Qual que é o único livro bíblico que não aparece a palavra Deus? Esther é o livro. Ao longo de todo esse livro não aparece a palavra Deus, Deus não é mencionado, mas por detrás de toda essa história nós percebemos a presença de Deus e a presença da fé em Deus. Mordecai, ao mandar essa mensagem, ele está declarando que ele confia que Deus há de prover um livramento para o povo que estava naquela situação de escravidão e muito frágil, podendo ser destruído em um só dia. Então ele diz para ela: se de todo te calares agora, se você não fizer nada, Esther. Aliás, o nome dela nem era Esther, né? O nome de nascimento dela era Radassa. Então, se de todo te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Você vai ter sido negligente. Deus vai cumprir o seu propósito. Deus vai trazer livramento. Mas você está na posição estratégica agora de agir e de interceder pelo povo judeu. E ele conclui esse versículo, né, dizendo: quem sabe se para conjuntura como esta foste levada a rainha? Em outras palavras, será que não, talvez Deus tenha te colocado nessa situação exatamente para isso? Talvez você não esteja aí por nenhum outro motivo, senão para o livramento do povo de Deus. Deus tem um plano eterno, um plano infalível, que há de se cumprir nas nossas vidas, querendo nós ou não. Estejamos nós cientes disso ou não, Ele vai realizar a sua vontade. E certamente, Deus nos colocou onde nós estamos para cumprir a sua vontade de alguma forma. No contexto de Esther, ela foi usada por Deus para que toda a nação de Israel que estava ali em exílio, estavam espalhados, né, assim, espalhados por diversas províncias, Deus usou ela para trazer vida para todo aquele povo. Mas talvez, no meu caso e no seu caso, nós estejamos estrategicamente posicionados por Deus onde estamos para abençoar uma ou duas vidas. Talvez alguém da nossa própria família, alguém do seu trabalho. Eu não sei onde você está, qual é a circunstância que você está vivendo. Talvez você esteja enclausurado por conta aí do coronavírus, talvez você faça parte do grupo de risco, não é mesmo? Talvez até você seja infectado, ou eu, pelo Covid. E talvez nós sejamos dirigidos a um hospital para que lá a gente possa dar testemunho da nossa fé. Essa consciência ficou muito nítida na minha vida quando no ano retrasado eu tive pneumonia.
broncopneumonia, e fiquei internado por 8 dias. Eu me senti assim bem, parecia uma consciência muito clara de que Deus tinha me colocado ali por alguma razão. E eu procurei, dentro das minhas limitações, testemunhar acerca de Jesus com as pessoas com quem eu tive oportunidade. Foi a oportunidade que eu tive de distribuir alguns materiais evangelísticos. Então, qualquer lugar onde nós estejamos é um local estratégico, é uma posição estratégica de Deus nas nossas vidas para cumprir o seu propósito. E é essa mensagem que eu gostaria de trazer. O fato é que Esther se preparou para isso, né? Ela convocou um jejum. Versículo 15 diz assim: Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, que é o nome da cidade, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, e depois eu irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Por quê? Ela não poderia aparecer diante do rei assim, de qualquer jeito, senão quando fosse chamada. Então, seria contra a lei era ela ir por conta própria até o rei. Mas ela conclui dizendo: se eu perecer, pereci. A minha vida está nas mãos de Deus. Então, assim, a palavra Deus não aparece, mas a fé, a confiança e a direção de Deus por trás dessa história é nítida. É absolutamente nítida. Então, eu gostaria de te lembrar acerca dessa verdade profunda da palavra de Deus, de que Deus tem propósitos para cada um dos seus filhos, nas circunstâncias em que eles estão vivendo. Por isso não cabe murmuração, não cabe ansiedade, não cabe nenhum tipo de sentimento de desgosto, em nenhuma circunstância. Para aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, que foram transformados na união com Cristo, não há espaço para nenhuma destas coisas. Essa pregação é para mim, essa mensagem é para a minha vida e certamente tem grande utilidade para você também, porque nós somos da mesma estrutura, somos pó. Então nós precisamos ser lembrados que onde quer que nós estejamos, em que circunstâncias forem, seja na posição de Esther, como uma rainha, ou seja na posição de Mordecai, como alguém ali que vivia na praça, que mal tinha um trabalho ali, depois ele ascendeu no reinado. Amã foi morto e Mordecai assumiu o seu lugar e teve grandes privilégios ali. Seja em que posição for, nós precisamos brilhar, fazer brilhar a luz de Cristo. Isto está em consonância com a última mensagem que nós ouvimos no domingo à noite. Nós somos chamados sal da terra e luz do mundo. A luz só faz sentido quando ela está numa posição em que todos possam ser iluminados por ela, em que todos possam vê-la. Senão não há nenhum sentido para ela estar ali. Então nós precisamos fazer brilhar a nossa luz.